que vocês curtam bastante esse vídeo, que vocês possam enxergar nesse vídeo o grande poder e o amor que o Senhor tem pela minha vida, pela sua, pela vida de todos os filhos dele, e o mover dele ao cuidar dos seus filhos quando seus filhos encontram um perigo. Apesar da gente achar que Deus não tá cuidando da gente, que Deus não tá vendo, devido às coisas que acontecem na nossa vida todos os dias, né? A gente acha que Deus não tá cuidando da gente, mas Ele tá o tempo todo do seu lado. É uma pena que a gente não tenha a visão aberta pra gente ver, né? Como Deus tá sempre nos cuidando, cada um com os seus anjos ali, protegendo você, te trazendo pra caminhada certa. Então, eu vou contar hoje um testemunho bastante impactante que aconteceu comigo. Isso tem por volta aí de uns 10 anos, né? Nessa época eu tava distante dos caminhos do Senhor. Apesar de ter sido batizada com 14 anos de idade pelo Espírito Santo, fui batizada com interpretação de línguas estranhas ou línguas dos anjos, e graças a Deus hoje, transformada pela glória de Deus, hoje eu tenho mais, sou movida com mais poderes que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Mas esse foi o primeiro dom que Deus me deu. Quando eu tinha 14 anos, eu fui batizada pelo Espírito Santo em interpretação de línguas estranhas. E só que com alguns acontecimentos da minha vida, nessa época, que nem eu tô falando pra você, eu tinha 14 anos, e muita coisa aconteceu pra eu ter tido me afastado dos caminhos do Senhor. E isso que eu vou contar agora, esse testemunho que eu vou contar agora, faz parte dessa minha distância do Senhor. Porque quando eu fui batizada, Deus batiza a gente dependendo da idade que você tem, porque você buscou, né? Porque você decidiu trazer Ele para sua vida, e Ele faz grandes coisas quando você aceita, né? Ele como seu Salvador, como Deus supremo da sua vida. E infelizmente eu mal comecei com o Senhor, eu já tive que me afastar, parei de ir para a igreja por acontecimentos de muitas coisas que percorri, né, na minha vida quando eu tinha essa idade. Como meu pai tinha sido baleado, reagiu a um assalto, tomou 3 tiros. E aí eu tive que parar toda a minha vida para poder cuidar do meu pai, para minha mãe poder começar a trabalhar para cuidar da gente. E isso foi um dos motivos que me afastou da igreja. Eu tive que parar a minha vida para cuidar do meu pai acamado. E eu acho que esse daí foi o pontapé inicial para o meu distanciamento, né, da casa do Senhor, de todo o poder que Deus iria desenvolver na minha vida se eu tivesse ficado certinho nos caminhos dele, né. Isso que aconteceu com meu pai me afastou da igreja, me afastou da escola, e eu fiquei como uma enfermeira do meu pai em casa para minha mãe poder trabalhar para ajudar a gente. Então, depois disso, foi se passando os anos, né? Aí quando eu tava por volta de uns 17 para 18 anos, eu comecei a trabalhar para ajudar minha mãe, né? Porque meu pai ficou paralítico. Nesse assalto, meu pai ficou paralítico, ficou totalmente dependente dos nossos cuidados, né? Até o momento de que Deus teve misericórdia pela vida dele e me usou para orar, ficar orando, intercedendo por ele, né? Mesmo que eu não ia para a igreja, ele foi alcançado pelo Senhor através das orações. Eu fazia muita fisioterapia nele, eu cuidava dele. E Deus foi trazendo de volta o movimento da perna do meu pai, e meu pai voltou a andar. Mesmo puxando uma perna, mas ele já não ficou mais acamado, voltou a trabalhar, voltou a ter a vida dele normal. E eu segui com a minha. Aí eu comecei a trabalhar, e só que, tipo, Deus já não fazia mais parte do meu dia a dia, assim, né? Como a gente que tá buscando a Deus faz, colocando Deus todo dia em primeiro lugar, orando, agradecendo, trazendo Ele pro seu convívio. Eu não fazia isso mais, eu tinha esquecido de Deus. E isso que eu vou contar, esse testemunho,
tem por volta de uns 10 anos ou mais. Agora eu não me recordo mais quantos anos faz isso, mas tem muitos anos. Fui passar um final de semana na casa do meu irmão, em um churrasco que ele deu. E reuni as minhas filhas, peguei a minha mãe e nós fomos pra casa dele pra curtir esse churrasco, esse final de semana. E tava um final de semana, um domingo lindo, um domingo espetacular, tava um céu azul, sabe, um calor gostoso, cheio de gente, a casa tava cheia de gente, amigos do meu irmão, a minha família reunida. Tava um dia muito gostoso. E eu lembro que o dia tava tão maravilhoso que eu olhei pro céu assim, e isso fazia muito tempo que eu não falava com Deus. Fazia muitos anos que eu não buscava mais a Deus. Eu tava vivendo a minha vida com Deus do lado e, tipo, sabe, é o que todo mundo faz. Vive a sua vida só preocupado em trabalhar, em ter, em casa, em marido, em filhos. E esquece de pôr Deus no meio de tudo, que Ele é o centro de tudo, né? E eu fiz isso. Aí eu lembro que nesse dia eu peguei e falei assim, nossa Senhor, que dia lindo, que dia maravilhoso. Muito obrigado por esse dia, esse céu azul. Eu falei, esse céu azul, por estar no meio de todo mundo, esse dia tão gostoso que o Senhor está me proporcionando. Muito obrigada. Peguei e falei isso para Deus. E aí eu peguei e chamei os meus sobrinhos pra gente ir pra represa. Aí eu falei, vamos dar uma volta na represa? Vamos tirar umas fotos lá do pôr do sol? Vamos. Aí peguei, chamei a minha mãe, peguei os meus sobrinhos, as minhas 2 filhas e fomos pra represa. Perto da casa do meu irmão, é 2 ruas pra baixo. Não, 2 ruas não, 1 rua pra baixo já é represa. E lá, como eu morei lá antigamente, então eu frequentei os lugares que eu ia nadar, porque eu era que nem uma índia nesse lugar, porque lá é uma mata fechada lá é uma ilha, né? São casas longe uma das outras. Lá é tudo todo arvorizado, as ruas lá é toda de terra, é bem rústico, lá é tudo natural. E aí, então, eu conheci os lugares que eu queria que as minhas filhas, os meus sobrinhos, né, vissem onde a gente nadava, onde eu fui criado, onde a gente era solto que nem índio. E lá eu fui para um lugar que tinha um deck muito grande, uma plataforma de pescaria, e que também as pessoas carregavam os seus jet ski, as lanchas. Ali eram os lugares para passar esse tipo de veículo para nadar na represa, né? Para usar na represa. E para nadar também. Usava ali aquela plataforma para isso, para nadar, para pescar, para passar jet ski, lancha. E nesse dia tava tendo uma corrida de barco à vela. Então tava um pôr do sol lindo, com barco a velas. Tava assim um cenário top assim de filme, de foto de moldura de quadro. Aí minha filha tirando várias fotos, ela tinha acabado de ganhar um celular da Apple, ela tava muito empolgada com a qualidade das fotos, essa minha filha especial. E eu sentei ela na beira do deck, com as pernas, com os pés na água, né, pra ela sentir a água da represa, e todos os meus sobrinhos sentaram enfileirados do lado dela, a gente falando falando, olha, tira foto ali daquele barco, olha aquela corrida de vela ali, que ficava todo mundo enfileiradinho, assim. Então ela tava tendo bastante novidade para ela tirar foto, ela tava curtindo tirar as fotos dela. Num dado momento, a minha sobrinha esbarra com mais força nessa minha filha, que ela é especial. Ela pega e deixa cair o celular na água. Quando ela olhou para mim, tipo, com um olhar, ela falou, e aí, mãe? E agora? Acabei de ganhar o celular. Meu celular novinho. Aí eu peguei, levantei assim, que eu tava sentada com ela. Peguei e falei, calma aí, eu vou pegar. Eu vou procurar esse celular, a gente vai secar no secador. Vai colocar no arroz, o arroz vai chupar toda a água e ele vai voltar a funcionar. Eu vou procurar. Peguei e pulei na água. De roupa e tudo. Só tirei o tênis. E todo mundo sentado ali, eu vendo todo mundo, e sobe e desce, sobe e desce. E falava, ai, quase consegui pegar. Cheguei a tocar nele, mas não consegui pegar. Mas eu vou conseguir. E ficava mergulhando e descendo. Mergulhava e descia. E isso daí era por volta de umas 5 e pouco. Já tava começando a escurecer. E foram várias as tentativas. Eu realmente conseguia sentir algo que eu pegava na mão, mas por ser muito leve, por estar dentro da água, e a água da represa é uma água turva. É uma água que mesmo você abrindo os olhos, você não enxerga nada. Eu não conseguia
saber onde que tava para pegar com firmeza. E nisso, eu fui ficando, fui fazendo isso, sobe, desce, fui cansando. Aí minha mãe falou, chega, né? Já deu, vamos embora. Vai ficar até que hora vai ficar aí procurando esse celular? Eu falei, não, mãe, eu vou tentar a última vez. Se eu não conseguir achar, a gente vai embora. Aí peguei todo o ar que eu podia e mergulhei de novo pro fundo da represa. E nisso que eu fui tateando o chão e mesmo tempo me equilibrando, né? Me mantendo no fundo ali, procurando o celular. E nisso você vai fazendo movimentos embaixo da água e vai subindo mais lodo, mais sujeira, né? Na água, a água vai ficando mais turva. E nesse movimento eu fui parar embaixo do deck. Só que eu não sabia até então. Aí na hora que eu tava ali procurando o celular e que eu vi que eu não tava mais aguentando, que meu fôlego já foi, eu peguei velocidade para subir e bati a minha cabeça com muita força no fundo do deck. Essa parte toda, bati com tanta força que chegou doeu, meu pescoço entrou para dentro. Essa parte aqui fez assim, entrou para dentro de tanta força. E eles ouviram lá de cima. E nisso eu falei, meu Deus, tô embaixo do deck. Aí eu já, tipo, fiquei parada ali, porque eu já não tinha fôlego, eu fiquei esperando pra morrer. E aí eu fui soltando as últimas bolhas, assim, tipo... Aí eu falei, meu Deus, tudo em pensamento, né? Falei, meu Deus, vou morrer afogada sabendo nadar. Aí nisso, que eu já tava soltando, assim, eu já tava começando a morrer afogada ali. Eu comecei a agonizar e eu fui perdendo os sentidos. E aí eu vi um clarão se abrir, como se eu estivesse olhando assim, de baixo para cima, assim. Eu vi um clarão, assim, como se fosse um canal de luz, assim. E eu vi os pés do Senhor, até assim, o joelho, 2 pés, assim, 2 tronos muito próximos, assim, um do lado do outro, assim, de ouro. E eles estavam com um manto branco, muito branco, descalço. Mas eu não vi o rosto de ninguém, eu vi só a parte do joelho para baixo, eu vi o manto, assim, que cobria até os pés. E uma claridade, uma luz bem forte, assim, em volta deles, a parte de trás, assim. E aí Deus falou assim, não, você não vai morrer afogado. Eu falei assim, mas eu não tenho mais fôlego. Aí Deus falou assim, eu sou o seu fôlego, vai nadando para trás. Aí eu falei, mas eu não sei aonde eu tô. Ele falou, vai nadando para trás. Aí eu falei, mas eu não sei aonde que é meu para trás. Aí Deus falava assim, vai tateando a plataforma e e nadando para trás. Aí eu fiz o que Deus mandou, eu fui tateando e nadando para trás, até que eu senti meus dedos tocarem a plataforma, a borda da plataforma. E aí eu peguei força com tudo e subi para a superfície. E quando eu subi para a superfície, estava todo mundo chorando. Minha filha, minha mãe, meus sobrinhos, estavam todo mundo desesperado lá em cima, porque eles achavam que eu tinha morrido. E aí minha mãe, quando me viu, a minha mãe, tá vendo? O que eu falei? Vai se matar porque eu tinha um celular. Começou a falar um monte pra mim. Aí eu peguei, fui subir no deck, aí eles veio, me abraçou. Minha mãe, o que aconteceu? Eu vi que tinha acontecido alguma coisa, já ia pular na água pra te salvar. Já ia pular na água. Aí eu falei, não, mas se você pulasse na água, você ia morrer afogado, você não sabe nadar. Aí o meu sobrinho falou, não, mas se ela tivesse pulado, vó, se você tivesse pulado, vó, e você fosse se afogar, eu ia te salvar. Eu falei, mas ninguém aqui sabe nadar. Aí ele falou, não, eu sei nadar um pouco. Aí minha sobrinha falou, mas eu sei nadar, só que ali ninguém sabia nadar. Ninguém sabia nadar. O diabo articulou tudo isso para matar a minha família inteira. Porque eu ia ficar presa lá embaixo, eu iria morrer. Minha mãe ia pular para tentar me salvar, porque ela já estava entrando em desespero, ela já estava desesperada. Ela ia pular, meus sobrinhos iam ver que minha mãe não sabia nadar, ia tentar pular para salvar ela. Ia um atrás do outro, tentando um salvar o outro, que foi isso que Deus me falou quando eu subi. E Deus foi me mostrando todo um cenário de como seria até a minha filha ser a última a morrer. Porque eles iam pegar pelo pé da minha filha, tentando se segurar na minha filha, e minha filha também ia cair na água e ia morrer. Então Deus me mostrou toda a sequência de que ia acontecer por causa de uma trama que Satanás fez para mim pular, para tentar resgatar o celular. Ia morrer a minha família inteira, ia ser uma tragédia.
E aí Deus falou assim pra mim, sabe por que eu te salvei? Aí eu falei, não, pai. Ele falou, porque você lembrou de mim. Você lembrou de me agradecer. Você lembrou que a sua vida depende de mim. E por causa do seu agradecimento, hoje eu tô te dando mais uma oportunidade de você estar no meio da sua família. Aí eu falei, meu Deus, muito obrigado, pai. E aquilo ficou na minha mente por semanas. Eu ficava revivendo toda hora aquilo. Eu fiquei murcha, eu fiquei apática, porque eu ficava toda hora revivendo eu agonizando embaixo da água, morrendo. E aí a minha filha olhou pra mim e falou assim, nossa mãe, eu pensei que você tinha morrido. Eu falei, filha, eu praticamente morri lá embaixo, mas Deus teve misericórdia de mim e deixou eu viver mais uma vez, me deu mais uma chance de vida. E aí eu contei pra eles o que aconteceu lá embaixo e todo mundo falou, meu Deus, a gente ia morrer porque a gente ia tentar te salvar e um ia tentar salvar o outro e a gente ia morrer todo mundo agarrado, todo mundo junto, todo mundo perto um do outro. Ia morrer minha família inteira. Então, o que eu aprendi com isso, com esse livramento, que Deus, Ele quer que você seja grato a Ele por mais um dia de vida que Ele te concedeu, por mais um dia que você tá no meio da sua família, que você tá podendo vivenciar tudo que o mundo oferece, né? Você tá podendo ir trabalhar, você poder estar no meio da sua família, você ter os seus filhos, você ter os seus amigos. Tudo isso que a gente vive na nossa vida, a gente tem que ser grato